O meu nome é Otir Ferreira, eu sou o controlador acadêmico do CPAJ. Nós estamos, de fato, muito felizes por ter todos vocês aqui. Nós temos gente que veio de muito longe, outros de mais perto, mas, graças a Deus, nos reunimos aqui com muita alegria e vamos render graças ao Senhor por mais um ano de vida que Ele nos dá, em especial por essa etapa cumprida pelos formandos, que melhor se equipam para servir o reino de Deus. Antes da nossa cerimônia começar propriamente, eu gostaria de passar para vocês algumas orientações a respeito dela. Ela tem duas partes. Nós vamos começar com um culto e, imediatamente após o culto, nós vamos ter a cerimônia de colação de grau. O culto vai ter início com o processional, que envolve a entrada de todos os formandos e os participantes da banca de formatura, os professores do CPAJ e as autoridades. Após o encerramento da cerimônia, nós vamos ter um coquetel e um momento de confraternização nesse próprio espaço, mais ao fundo. A cerimônia, a solenidade vai ser presidida pelo muito digno diretor do CPAJ, o reverendo Dr. Mauro Meister. Nós queremos de coração, junto com vocês, expressar os nossos agradecimentos ao Senhor nosso Deus, que tem nos preservado, nos permitiu chegar até esse dia 9 de dezembro de 2013, em especial, permite aos formandos concluir com êxito mais essa etapa em suas vidas. Nós agradecemos a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a sua Junta de Educação Teológica, ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, aos seus conselhos de curadores, deliberativo e à sua diretoria executiva. Muito obrigado também ao coral da capela, que nos abrilhanta com a participação mais uma vez. Nós queremos pedir a todos vocês que, quando iniciar o processional, haja silêncio, nós já estamos propriamente iniciando a cerimônia. Senhor diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andel Jumper, Dr. Mauro Meister, apresento-lhe os alunos que cumpriram com êxito todas as etapas e exigências nas seguintes modalidades: curso de educação à distância em estudos teológicos, teologia bíblica e teologia prática, revitalização em multiplicação de igrejas.
é sempre convocado por Deus. Culto não é um convite que Deus nos faz. E se porventura quisermos, diante dele, comparecemos com ações de graças. Mas é porque ele é santo, é porque ele é Senhor, é porque ele é Deus, que nós devemos a ele a adoração. Sempre. Se você prestou atenção na leitura, todos os verbos do início desse salmo aparecem no imperativo, porque é nossa obrigação. Se você já parou para pesquisar o sentido da palavra aleluia, a palavra aleluia significa pague a Yahvé aquilo que é devido. É isso que nós estamos aqui para fazer nessa hora. E nós então chamamos diante de Deus a todos que prestem adoração, prestem culto e coloquem o seu foco e a sua mente naquele que é o Senhor dos Senhores. Convido o reverendo Heber que nos conduza numa oração nesse momento. Se o doutor Mauro está certo e ele está, é Deus quem convoca, então a gente não pode invocar a presença dele. A gente tem que invocar a sua bondosa graça sobre nós, porque é ele que nos chama para o culto. Oremos. Senhor, nós te pedimos encarecidamente que tu te agrades em nos abençoar. E tu te lembres do pacto que fizeste com os nossos antepassados na fé, de ser o Deus deles, o Deus de toda a descendência deles. E há muitas bênçãos pactuais que nós invocamos nesta tarde. Que tu, Senhor, sejas gracioso, misericordioso, benigno, perdoador, paciente conosco. Estas coisas todas podem ser manifestas numa hora como esta. Ao mesmo tempo em que te prestamos tributo e honra pelo que és e pelo que fazes. Sejas bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. E nós te fazemos esta oração, nós invocamos-te as bênçãos pactuais, em nome do Filho encarnado, Jesus. Amém. A letra da doxologia encontra-se impressa no programa de culto. A palavra de Deus nesse momento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, Deus se compara a líderes humanos e diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Um texto em que Deus se compara a líderes no âmbito político. Ele diz que ele governa como nenhum outro governa, porque ele tem caráter redentor. Ele discerne entre ovelhas e ovelhas, e ele cuida das fracas. É seu prazer, é sua glória cuidar das fracas. Já que esta escola vive em prol desse Redentor, é justo que nós o exaltemos nesse culto e aprendamos a pastorear semelhantemente a Ele, naquilo que nos é possível, buscando ovelhas fracas e as colocando no caminho do bom pastor. Continuemos nosso louvor a esse Deus. Ele nos apacenta com a sua palavra, que é uma palavra da vida. Cantemos ao Senhor. Ainda em pé, ouçamos a leitura da palavra do Senhor nessa hora. Leiamos, meus irmãos, Escrituras Sagradas que se encontram em 2 Timóteo.
Leremos do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 6. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua mão não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Amém. Mais uma vez oremos ao Senhor. Pai, nós já oramos lembrando da Tua palavra e rogando que nos trouxesse a luz do Teu Espírito para que nós pudéssemos entendê-la. E nós já temos, ó Deus, como professores e como alunos e como formandos, já temos manuseado essa palavra tantas vezes ao longo dos anos que juntos estivemos. Mas sabemos, ó Pai, que o verdadeiro conhecimento dela, além do estudo árduo que temos, ele só nos chega por meio da luz do Teu Espírito. E isso também já pedimos. Por isso agora, ó Deus, abençoa-nos ao meditar e ao pensar na Tua palavra, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Hoje é dia de celebração, alegria, vitória, para alguns de vocês, formandos, aqui presentes, e outros que não estão conosco, a lembrança de muito esforço, quem sabe lágrimas, de dificuldade mesmo, durante os estudos, de prazos a serem cumpridos, muitas coisas, muitas lutas pelas quais vocês passaram, e agora conquistam a vitória e vêm diante do Senhor celebrar. Nas formaturas, eu sempre tenho medo de cumprimentar a esposa dos formandos, porque algumas viram e falam assim, então o senhor é o Mauro, e eu fico com medo, porque muitas vezes a culpa é do professor que estava lá na sala de aula e que roubou o esposo, que roubou a esposa, que roubou o marido tanto tempo. As esposas chegam aqui assim com um certo pé atrás, com esses professores carrancudos que estão aqui à frente, porque fizeram seus cônjuges passar por muitas coisas, momentos difíceis, mas é hora de vitória. Certamente você está celebrando diante da sua igreja, onde você exerce algum tipo de ministério. Vários dos senhores são pastores nas igrejas locais. Muitos não são pastores, são servos do Senhor, servindo nas suas igrejas, não como pastores, mas como líderes, como professores, como homens, mulheres de Deus que querem servir ao Senhor. E é um dia de celebrar diante de Deus, com certeza. Por isso, eu quero, junto com vocês, celebrar, me alegrar. Meu coração se alegra profundamente de vê-los nesse momento da sua formatura, nessa hora de vitória, e eu me alegro por essa ser a minha única chance de pregar numa formatura como diretor. Eu fui exortado, disse, olha, o diretor só tem uma chance na vida, quando ele chega, depois nunca mais vão deixá-lo pregar na formatura. Então, hoje é meu dia de trazer e de celebrar junto com vocês, com a palavra de Deus, para que nós aprendamos um pouquinho mais sobre o caminho que temos que seguir a partir
desse momento. Como é que você mantém o dom reavivado? Usando os meios de graça que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Não se afastem desses meios de graça. Usem dos meios de graça para que o dom continue vivo na vida de vocês, para que a teologia que vocês aprenderam, ela seja também um desses elementos que ajuda, que compõe, que faz com que o fogo permaneça aceso. Porque a teologia, ela nos foi dada exatamente para isso, para que ela explodisse em nós, em doxologia, em adoração. Por isso, mantém o dom vivo, diz o apóstolo Paulo. Terceira coisa, devemos manter a nossa coragem no Evangelho. O apóstolo Paulo diz no verso 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não existe nada pior do que ver o serviço cristão sendo feito com espírito de covardia, com medo dos homens, sem temer a Deus. E às vezes temos que ser cuidadosos, porque a covardia, ela é tamanha que nós buscamos força e coragem em nós mesmos e não em Deus. E quando nós buscamos coragem em nós mesmos, aí sim, nós ficamos, usando a expressão bem popular, o indivíduo fica macho, mas ele não usa os dons que acompanham essa coragem que vem do Espírito. Porque o texto diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas recebemos um espírito de poder que é acompanhado de amor e de moderação. Nós temos que ser moderados, segundo o poder que nos foi dado pelo Espírito Santo. E assim, verso 8, não teremos vergonha do testemunho do Senhor. De outra sorte, não só teremos vergonha, mas seremos envergonhados. Quarto ponto, queridos, verso 13 ainda do capítulo 1 do apóstolo, ele diz assim, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Se alguma coisa, essa escola na qual vocês hoje estão se graduando, deveria e deve ter contribuído com vocês, é para que vocês aprendessem a manter o padrão das sãs palavras. A minha oração como professor que sou dessa casa, junto com os meus colegas docentes, é que Ele dê a nós a fidelidade à palavra e que dê a vocês a fidelidade à palavra e que essa seja uma característica marcante na vida de cada um de nós, homens fiéis a Cristo, porque guardam o amor que está em Cristo Jesus, porque vivem debaixo do poder do Espírito Santo que habita nos crentes. Mantém o padrão das sãs palavras. Quinto, o apóstolo Paulo agora diz no capítulo 2 de 2 Timóteo, tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Não existe vida no Evangelho sem sofrimento. Não existe. O apóstolo Paulo, mais adiante, vai novamente declarar: todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, nós devemos cuidar, porque se a nossa vida ela é uma vida por demais tranquila, pode ser que a nossa fé não esteja cristalina, que a nossa coragem não esteja de acordo com o que deveria ser, e o padrão das sãs palavras não tem sido devidamente mantido. É interessante, enquanto o texto anterior diz assim, reavives o dom, e é um verbo que aparece na voz ativa,
aqui o texto aparece numa voz passiva. Ele diz assim: tu, pois, filho meu, deixa a graça te fortificar. Deixa a graça te fortificar. Entrega-te nas mãos da graça quando vier o sofrimento, porque é o único meio de passar por ele e sairmos vitoriosos. 6º ponto. Queridos, aprendam uma coisa, e isso às vezes a gente aprende com o tempo, às vezes a gente aprende com a idade, a gente aprende com a experiência. E eu acho engraçado eu falar isso, porque eu acho que eu sou muito novo, mas eu estou beirando os 50. Evita o que desgasta e o que não traz proveito. Capítulo 2, versículo 14, o apóstolo diz a Timóteo: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Às vezes, nós nos preocupamos com aquilo que não é o fundamental e nem o essencial. Nos debruçamos sobre as coisas que não são o bom depósito. E aí ficamos, na expressão popular, ficamos procurando pelo em ovo. Cuidado, mantenha o seu foco, lembra-te da Escritura, lembra-te daquilo que é importante, lembra-te daquilo que é fundamental. O apóstolo Paulo continua no verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o verso 16 diz: evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Mantenha o foco. Evita o que desgasta e o que não traz proveito. 7º ponto, persevera no Evangelho. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 10, tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E o ponto do apóstolo Paulo é dizer a Timóteo o seguinte: meu filho Timóteo, não adianta nada você lutar e não perseverar, não continuar. Chegar a um ponto tal no desgaste que você diga: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais. Aliás, o apóstolo Paulo fala dos sofrimentos que ele passou em Antioquia, Icônio, Listras, as variadas perseguições que ele tem suportado. E de como, tendo suportado, ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Persevera no Evangelho, querido. Apega-te a esse bom padrão, a essa sã doutrina. 8º ponto, viva piedosamente. Verso 12 diz do capítulo 3, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu já mencionei essa questão. Piedade, queridos, é algo que envolve todos os âmbitos da nossa vida e da nossa existência. Eu não posso ser piedoso na igreja e ser ímpio em outro lugar, porque isso vira uma fé fingida, uma fé hipócrita. A piedade tem que ser uma marca de todas as coisas na nossa vida. Tem que ser uma marca pessoal, tem que ser uma marca da convivência, tem que ser uma marca dos relacionamentos, tem que ser uma marca que está presente em todas as coisas. E eu sei que às vezes nós sofremos e lutamos com isso. Porque as propostas que recebemos em todos os lugares são propostas de impiedade, às vezes muito próximas daquilo que é o santo, não lá no lugar que é profano, às vezes dentro da própria igreja, às vezes no meio do povo de Deus. Não se descuidem da sua vida de piedade.
Capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo diz a Timóteo: prega a palavra, conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que são aqui as testemunhas, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda paciência e com toda doutrina. Esse é o papel. É isso que nós temos que fazer. Nós mantemos o bom depósito, nós sofremos por causa desse bom depósito, e então nós proclamamos esse bom depósito com a maior clareza possível. Em todo tempo e em todo lugar, o Evangelho de Cristo deve ser a marca da nossa vida. E o meu último ponto, o 10º ponto, e agora eu vou para 1 Timóteo capítulo 4. Verso 12, o apóstolo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus queridos, tem gente que coloca tamanho no pecado para dizer, esse pecado é tão grande que Deus não pode perdoar. Isso é uma falácia, isso é mentira, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Segundo, tem gente que diz, não, então o pecado não tem tamanho, então não importa o tamanho do pecado que eu cometa. Também é uma falácia. Existem pecados que são pecados terríveis, sérios demais, hediondos até. Assim como o pecado tem essas duas naturezas, nós precisamos lembrar que aqueles que querem se tornar mestres, aqueles que estudam, segundo nos diz Tiago, eles vão receber o quê? Maior juízo. E o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que querem viver como aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso devem ser padrão dos fiéis, irmãos, padrão. As pessoas vão olhar para nós o tempo inteiro como padrão, e aquilo que você faz, eles repetem. Por isso tem que ser padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé e padrão na pureza. Não significa que nenhum de nós há de ser perfeito, mas significa que cada um de nós deve lutar com uma fé sem fingimento, a fim de sermos modelo para os rebanhos diante dos quais Deus nos colocou. Por isso, não devemos ser negligentes com o dom que há em nós, e o apóstolo Paulo diz assim no verso 16 de 1 Timóteo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual é a ordem do cuidado? De ti mesmo e da doutrina. Não adianta nada eu cuidar da doutrina, se eu não cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo diante de Deus. Imediatamente antes, o apóstolo diz a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É assim que nós cuidamos, e é assim que Deus cuida de nós. Um resumo simples, queridos, e não quero mais me delongar. Aprendam a viver diante de Deus, porque Ele tudo vê, o tempo todo, em qualquer circunstância, e nós devemos viver diante dEle, para a glória dEle, e assim Deus nos abençoe. Amém.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Concede, ó Pai, que todos nós estejamos de tal forma diante da tua face, da tua presença, que não permaneça em nós qualquer motivo de louvor a nós mesmos, ou senso de confiança em nós mesmos, mas tão somente, ó Deus, que tudo que há em nós seja mesmo para a tua glória, para o teu louvor. Permite, Senhor, que a instrumentalidade dos conhecimentos adquiridos através dos diversos cursos deste centro sejam de tal modo utilizados por aqueles que aqui, ora, se formam, que o teu nome seja glorificado, exaltado, como te é devido. Permite, Senhor, que cada um, ó Deus, dos formandos aqui desta noite, deste curso, dos vários cursos, sejam grandemente abençoados por ti mesmo, e assim também instrumentos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer a presença de todos aqui à nossa mesa. Está aqui o nosso corpo docente e nós, com alegria, recebemos aqui vários representantes das instituições que fazem parte da vida do Andrew Jumper, que, na verdade, instituem o Andrew Jumper. Em primeiro lugar, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que aqui se faz representada pelo presbítero Solano Portela, como presidente da Junta de Educação Teológica da nossa denominação. Também temos conosco, que não são parte do nosso corpo docente, mas os irmãos representantes das instituições que abençoam a vida do Andrew Jumper de muitas formas. Temos o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Maurício Menezes, companheiro de boas lutas nesse ministério. Temos o nosso irmão presbítero, magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Benedito, a quem nós agradecemos a honra de termos aqui nessa cerimônia conosco.
Temos também um representante do nosso Conselho Deliberativo aqui conosco, o presbítero Marilo, que se faz presente. Nós agradecemos. O Dr. Marcel está aqui conosco. Temos outros representantes da universidade, Dr. Cleverson, um dos nossos decanos, outros irmãos, pastores, colegas de ministério. Nós agradecemos a todos pela presença e pela honra de termos vocês aqui conosco nessa noite. Como vocês devem ter prestado atenção logo no início, o nosso controlador acadêmico, o senhor Otir, ele disse que esses são os alunos que, segundo a autoridade que ele tem quanto aos registros acadêmicos, são os alunos que completaram com sucesso os requerimentos para que pudessem estar aqui nessa hora, na qualidade de formandos. E então agora cabe a nós, o corpo docente, outorgar a vocês os títulos e as honras que são devidas pelo trabalho que vocês fizeram e pelo que vocês conquistaram. Mas antes disso, nós temos 3 rápidas palavras que serão dadas, uma palavra aos formandos, que será proferida pelo nosso vice-diretor, Dr. Augustus Nicodemos, depois uma mensagem aos docentes, que será proferida pelo vice-presidente da Junta de Educação Teológica, presbítero Solano Portela, e depois uma mensagem à congregação a respeito disso tudo o que acontece aqui, que será dada pelo nosso irmão e chanceler da Universidade Mackenzie, também membro do nosso corpo docente, Dr. Davi Gomes. Assim passo a palavra aos irmãos. Eu quero saudar a mesa, aqui composta na pessoa de Dr. Maurício Menezes, em cujo nome saúdo todos os demais integrantes da mesa, e quero parabenizar todos os formandos por essa vitória. A minha palavra tem 14 pontos. Devido ao avançado da hora, vou reduzir para 2. Na verdade, são uma boa notícia, aliás, vou começar ao contrário, uma má notícia e uma boa notícia aos formandos. A má notícia vem de uma informação que eu estou vendo aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre os cursos que mais pagam bem no Brasil. Medicina, Estatística e Engenharia Civil. Aproveitaram para também ver quais são os cursos que pagam pior, Filosofia e Teologia. Então, essa é a má notícia, tá certo? Os senhores são especialistas, estão se formando numa área que ninguém paga, ninguém dá nada pelo que vocês sabem, fazem ou são capazes de fazer. Mas a boa notícia é que nunca o Brasil precisou tanto de pessoas como vocês. Nunca. Eu vou dar alguns motivos para isso. O primeiro deles, as estatísticas mais recentes sobre crescimento, sobre o cristianismo global, mundial, mostra que o Brasil é um dos lugares, o Brasil está dentro do Sul Global, que é o nome que eles têm dado a essa localização abaixo do Equador, e que representa hoje, praticamente, o novo centro geográfico do cristianismo. Até 50 anos atrás, 40 anos atrás, o centro geográfico do cristianismo estava no norte, Estados Unidos e Europa. Com a secularização desses 2 países, a igreja tem crescido no sul global. China, Coreia, partes do Oriente, África, América Latina e, particularmente, o Brasil. Todavia, esse crescimento, isso vai ser o meu segundo ponto daqui a pouco, ele não é necessariamente das instituições antigas, formadas e estruturadas, como as denominações, que têm condição de oferecer bom treinamento e educação teológica. Esse crescimento, na sua maior parte, na verdade, é de grupos independentes, igrejas novas, igrejas neopentecostais, que não têm nem tradição, nem preocupação, nem estrutura
nem condições de oferecer boa educação teológica. Aí o que é que acontece quando esse pessoal, de repente, se sente chamado por Deus para pastorear, ser obreiro, plantador de igreja? Onde é que eles vão procurar ajuda? Presbiterianos. Presbiterianos. Eles vêm atrás, eles querem saber. Eu preciso de indicação, preciso de livro. Onde é que eu estudo teologia? Recebo e-mails todo dia de pessoas fazendo esse tipo de pergunta. Os senhores, portanto, estão em alta, porque os senhores têm formação e têm boa formação. Segunda coisa, segunda razão pela qual eu creio que os senhores estão entre aquele grupo de pessoas mais necessário no Brasil, é que pouca gente hoje se apercebe da importância da teologia. Eu tenho uma página no Facebook que ontem eu coloquei por provocação a seguinte postagem. Eu não sigo sistema religioso, mas sigo a Jesus. E aí eu coloquei embaixo. Isso é o que muitos dizem. Mas se eu perguntar quem é Jesus, aonde que ele está indo e o que significa segui-lo, se você responder, você está fazendo teologia. E aí veio milhares de comentários, e lá no meio um disse assim: o senhor está totalmente errado, porque Jesus disse que o Pai escondeu estas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Jesus não era nem arminiano e nem calvinista. Os discípulos não fundaram nenhuma denominação. Por isso, eu fico com as palavras de Jesus. E eu coloquei: obrigado por provar o meu ponto. Porque o que você acabou de fazer foi teologia. Você acabou de fazer foi teologia. Tudo o que nós pronunciamos a respeito de Deus e das relações de Deus para conosco é teologia. É teologia. Teologia é falar sobre Deus. Só que esses milhões e milhões de brasileiros que conheceram o Evangelho através dessas igrejas que estão crescendo, eles não têm a menor ideia de que isso seja teologia. O que eles ouvem na igreja dele é que teologia é uma coisa ruim, que atrapalha o Espírito Santo e que não traz avivamento. Os senhores estão em condição de mostrar que eles estão errados, combinando conhecimento, preparo e uma vida santa, uma vida reta, que impressiona os irmãos pentecostais e neopentecostais, porque senão ele vai dizer para você, a letra mata. Ele vai dizer para você isso aí, a letra mata. Mas a terceira razão pela qual os senhores são importantes nessa hora é que nós estamos vivendo o que vários estudiosos do cristianismo mundial já chamam de pós-denominacionalismo. A Europa já é pós-denominacional. Todas as grandes denominações na Europa estão fechando as portas, vendendo os templos. Pouquíssimas ainda sobrevivem, enquanto que o Evangelho vem crescendo através desses grupos independentes ou sem denominação, esses movimentos livres que tem aí. Mesma coisa acontecendo no Brasil. Tenho lido livros a respeito disso recentemente e tenho ficado impressionado com a queda constante da frequência às igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, nos Estados Unidos. Vem diminuindo a todo ano. As denominações vêm diminuindo como denominação. Isso não significa que o cristianismo está diminuindo, significa que o cristianismo denominacional ele vem diminuindo a passos largos. E eu não preciso ser profeta para dizer que provavelmente isso vai chegar aqui também. E qual é o perigo disso? É que são essas denominações que, historicamente, entenderam a importância da doutrina, da teologia e se organizaram em torno de declarações doutrinárias, em torno de elaborações confessionais e que promoveram boa educação para os seus ministros e para os seus pastores e para os membros das suas igrejas. Uma vez que a influência das denominações no campo evangélico mundial vai diminuindo, também vai se diminuindo a boa teologia. E aí, o desejo de estudar, de conhecer e tudo mais. Por isso, os senhores têm a faca e o queijo na mão. Está aberto o campo. Os senhores têm preparo, os senhores têm bom preparo, há oportunidade, há gente que quer, há gente que precisa, há gente buscando. A minha oração a Deus e o meu pedido a Deus é que vocês usem tudo que vocês aprenderam para alcançar essas pessoas, para serem uma bênção nesse país que carece de boa teologia, enquanto temos oportunidade. Deus abençoe vocês. Vocês são a turma da hora, pessoal da hora. Não se importa com essa questão de salário, tá? Porque
Eles não vão pagar bem mesmo, mas vocês são as pessoas mais necessárias nesse Brasil evangélico. Amém. Que Deus abençoe vocês. Cumprimento o Dr. Maurício Menezes e, em seu nome, eu cumprimento todos os integrantes do Instituto Presbiteriano Mackenzie e aproveito para, nesse cumprimento, também registrar um agradecimento da Junta de Educação Teológica por todo o apoio nas decisões executivas e operacionais que tem apoiado o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper ao longo desses anos e, muito especificamente, na sua gestão. Cumprimento o magnífico reitor, Dr. Benedito Aguiar, e também, ao cumprimentá-lo, agradeço também, em nome da Junta de Educação Teológica, ter andado lado a lado do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e, muitas vezes, achado maneiras e formas de acomodar a convivência na ocupação do prédio comum, que está ali ao lado da área administrativa do Jumper. Muito obrigado em nome da Junta de Educação Teológica. Cumprimento o doutor Mauro Meister, muito digno diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os docentes e aqueles que integram aquela casa também em suas funções administrativas. Cumprimento o professor Marilo Costa, muito digno representante do Conselho Deliberativo, e, ao cumprimentá-lo também, a Junta de Educação Teológica agradece todas as decisões estratégicas que emanam do egrégio Conselho Deliberativo, que tem mantido o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper durante esses anos. Cumprimento o vice-reitor, Dr. Marcel Mendes, e, ao cumprimentá-lo, cumprimento também todos aqueles que integram a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que aqui estão, e agradeço a sua presença. Cumprimento aos pais, amigos, esposos, esposas dos formandos, e cumprimento aos formandos de uma forma muito especial por esse marco que muito alegra a Junta de Educação Teológica. Cabe, nesse momento, como já explicou o Dr. Mauro Meister, trazer uma palavra aos docentes. E é isso que faço nesse momento, de uma forma, espero que, relativamente rápida. Vivemos em tempos que são muito perigosos, tenebrosos, principalmente na compreensão que o mundo tem da lei, e mais especificamente da lei de Deus. Basicamente, existem 3 visões da lei, não é? A anomia, que é a negação de qualquer regramento, e nós vivemos em tempos anômicos e anêmicos, onde parece que todas as regras foram derrubadas e não existe mais nenhum regramento comportamental, como pudemos até testemunhar nos últimos dias, em situações de extrema tristeza no nosso país. Nós temos também aquela visão que é a autonomia, onde se descaracteriza a existência de um regramento maior, mas cada um deve constituir o seu próprio regramento, e, assim sendo, melhor, e todos terão maiores responsabilidades. Mas eu chamo a atenção para a terceira visão, que é a heteronomia. Existem, sim, regramentos, valores, princípios absolutos, principalmente aqueles que nos são trazidos pela lei de Deus, pelos princípios de Deus contidos na sua palavra, e que têm sido tão acolhidos e tão bem expostos pelos professores da casa. E a gente se alegra nisso. Possivelmente, um dos textos que nos fala disso daqui, eu gostaria de ler, Deuteronômio 4, 1-6, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vosso Pai vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-Peor,
Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, tem firmado uma reputação exatamente em cima do cumprimento e da guarda dos estatutos e juízos do nosso Deus. E nesse texto aqui nós vemos, primeiro, que Deus ensina e Deus nos faz aprender. Aliás, a palavra hebraica, né, para ensino e para o conceito de aprender é a mesma, muda apenas a voz. E nesse momento, um dos exemplos melhores que nós poderíamos ter aqui é a gloriosa presença do Dr. Vadislau Gomes no meio dos formandos, professor e aluno. O aspecto duplo aqui exemplificado na sua pessoa. E esse ensino que vem de Deus, ele é heteronômico, é baseado na sua lei. O ensino tem como base o cumprimento, o enquadramento, a subordinação à lei de Deus. Mas nós vemos que o ensino que está ao nosso redor não é assim. Um pedagogo disse a seguinte proposição, ele disse: por tudo isso, a autonomia tornou-se condição de sobrevivência para os indivíduos na sociedade pós-tradicional. Somente um indivíduo autônomo terá sucesso nas esferas econômicas, psicológicas, socioculturais ou políticas, pois é o indivíduo que interroga, reflete e delibera com liberdade e responsabilidade. Mas eu olho para esses docentes aqui e eu vejo que eles sabem reconhecer que a condição de sobrevivência nesta sociedade, nesta vida e no porvir é a subordinação à lei de Deus, é acatar o seu ensino, é prezar o aprendizado dos seus princípios, é reconhecer absolutos universais como procedentes de um Deus que é âncora firme, todo sabedoria, que ama o seu povo e que exatamente por isso lhes dá a sua lei. Deus ensina, Deus nos faz aprender. Mas no texto que nós lemos, uma segunda coisa nos chama a atenção: desobediência à lei de Deus traz como consequência castigos e problemas também nesta vida. É interessante como nós somos estimulados diariamente a desobedecer, a sermos autônomos da lei e da pessoa de Deus. Como Satanás procura nos enganar com a falácia de que liberdade é a ausência de limites. Para sermos livres, portanto, temos que fugir dos limites, temos que desobedecer, temos que transgredir. Uma professora fez a seguinte declaração nos seus textos: autonomia sem liberdade não existe. Liberdade com limites não é liberdade. E educação sem autonomia não é educação, porque a educação implica na possibilidade de reflexão. Não dá para refletir sem autonomia, porque a reflexão é livre sem limites. E quando tem limites no pensar, logo no agir, como se formar seres autônomos? Mas nesse texto, Moisés está exatamente demonstrando a validade dos limites. E ele demonstra isso mostrando as consequências da desobediência. Essa consequência não é apenas futura, relacionada com a vida eterna. Ele faz referência ao momento histórico que aquelas próprias pessoas haviam presenciado. O incidente de Baal-peor, que está registrado em Números 25, onde 24 mil pessoas haviam perecido. Por quê? Por causa da desobediência, porque as pessoas queriam ser autônomas das diretrizes divinas.
A Junta de Educação Teológica tem muita satisfação em ver que esses professores sabem que, se nos descolamos da lei e dos princípios de Deus, sofremos as consequências nesta vida também, neste mundo que foi formado por Ele, e um mundo que está permeado por sua lei e por seus princípios. E a terceira e última coisa que vemos nesse texto aqui é que obediência e subordinação à lei de Deus trazem benefícios à nossa vida. Os estatutos, os juízos de Deus, essa lei heteronômica nos é ensinada pelo próprio Deus. E a consequência de subordinação e obediência a essa lei é a expressão da verdadeira liberdade. É possibilitada pela confiança no sacrifício remidor de Cristo, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, pela confiança resultante no Deus ensinador, que ama o seu povo. Aí nós atingimos a verdadeira autonomia, e essa autonomia é a autonomia da escravidão do pecado. O texto nos ensina, nos mostra que a subordinação, o cumprimento da lei de Deus nos traz, primeiro, vida. O texto diz, vós permanecesses fiéis e estáis vivos. Muitos desses docentes aqui sabem duplamente o sentido desse estar vivo, estar atuante, presente na Igreja de Cristo, na denominação em que Ele os colocou. A subordinação, cumprimento à lei de Deus, nos traz luz ao caminho, sabedoria. Diz assim, isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento. Como é gratificante ver isso aqui retratado na vida dos formandos, fruto do trabalho dos professores. E, finalmente, o texto nos mostra que essa subordinação traz reconhecimento externo, testemunho dos de fora. Esse grande povo é gente sábia e inteligente. Esses grandes professores são gente sábia e inteligente porque se subordinam à lei de Deus. Então, não vamos nos enganar com falsos conceitos de liberdade. Aqueles que estão ao nosso redor, na vida desses professores, nós temos o exemplo do que é uma vida vivida ao serviço do Senhor, sobre o reconhecimento da lei heteronômica de Deus. Não nos enganemos com uma falsa autonomia do direcionamento encontrado na palavra. Rendamo-nos à sabedoria dos princípios de Deus explicitados em sua lei. Usufruamos dos benefícios obtidos no respeito aos seus mandamentos. Demonstremos nosso amor a Jesus pelo cumprimento e obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. E uma última palavra aos professores. Eu sei que é uma tentação, às vezes, o grande saber, o grande labutar, trabalhar na lei de Deus, traz, às vezes, uma certa familiarização e familiaridade. E, às vezes, vem aquele pensamento de que exatamente aqueles que prezam e ensinam a sua lei estão isentos do cumprimento dessa lei enquanto a ensinam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Elevemos, então, os nossos pensamentos e ações de graças pela revelação divina e pelas misericórdias do Deus amado, que nos alcança através de Jesus e nos ilumina em seu Santo Espírito, e que nos permite reconhecer, nesta ocasião, professores que refletem a lei de Deus e que eficazmente encorajaram aos seus alunos que realizassem seus estudos e suas pesquisas dentro dessa estrutura de pensar. Que Deus continue abençoando o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, seus professores, e que abençoe muito a nossa igreja através da vida dos seus docentes e seus formandos. Obrigado. Que realizassem seus estudos e suas pesquisas dentro dessa estrutura de pensar. Que Deus continue abençoando o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, seus professores, e que abençoe muito a nossa igreja através da vida dos seus docentes e seus formandos. Obrigado. Dividir com eles as bênçãos que Deus nos dá, e especialmente Deus diz que é para que cuidemos deles, para que eles ministrem como quem faz com alegria e não como quem chora. A igreja recebe
pessoas bem preparadas, bem treinadas, que demonstram e refletem níveis de excelência que até há pouco tempo eram raríssimos, em vários contextos, e mesmo no nosso. E olhe que dentro da Igreja Presbiteriana, o ministério sempre foi considerado um dos mais bem preparados. Mas esse tipo de preparo ainda não é comum. Eu digo à igreja, preze, receba. E permita que Deus haja através destes homens e mulheres, porque eles foram preparados, foram estimulados e desafiados a buscar sempre um espírito de sabedoria e de temor do Senhor, a jungir uma postura de piedade verdadeira, de serviço, dedicação, quebrantamento diante de Deus, mas considerar que a profundidade de pensamentos, a riqueza teológica, o discernimento, a erudição, seria também uma manifestação de uma verdadeira piedade, se o coração estivesse no lugar certo. A vocês, formandos, que Deus os abençoe, e a igreja receba-os como enviados do Senhor. Amém. Eles são títulos outorgados pela Câmara de Pós-Graduação do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, debaixo da autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil, representada pela sua Junta de Educação Teológica. Então, nós vamos agora dar o procedimento à entrega dos certificados, diplomas e dos capelos. E sem maiores delongas, quero convidar, então, a nossa primeira turma, que há de receber os seus diplomas, que são os nossos doutores em ministério. Gostaria de chamar, então, a todos que se postassem aqui em fila. Os nossos formandos irão receber os seus certificados e os seus diplomas, como esta parte especialmente importante da nossa cerimônia. Nós vamos chamá-los numa ordem um pouco diferente do que está aí nesses programas que os irmãos têm em mãos. Vamos primeiro chamar os formandos do doutorado em ministério, em seguida do mestrado em divindade, do RMI e do EAD. Então, agora, os nossos formandos do doutorado em ministério, eu vou dizer os seus nomes, o tema do seu trabalho de pesquisa, e eles, então, virão aqui por esta rampa e se colocarão diante da mesa para receber os seus diplomas, e somente lá no final, então, é que serão tiradas as fotos. Com o trabalho intitulado Conflitos no Ensino das Origens e o papel da Igreja na redefinição do ensino das origens nas escolas, o formando Carlos Henrique Queiroz Ulloa. O nosso próximo formando escreveu o seu trabalho sobre um guia prático para o preparo de sermões exegeticamente trabalhados, Edival José Vieira. O próximo formando escreveu sobre o aconselhamento pré-matrimonial baseado nos parâmetros bíblicos, uma proposta redentiva para a família, Mário Santana Macaraípe. O tema do nosso próximo formando foi o compromisso do cristão com o ministério voluntário em igrejas batistas pertencentes à Convenção Batista Brasileira e localizadas na região metropolitana de Campinas, São Paulo. Vladimir Hernandes.
E agora, este nosso formando muito especial, cujo nome já foi mencionado, e que escreveu sobre a prática de aconselhamento redentivo, reavaliação de um modelo missional de ajuda, Vadislau Martins Gomes. Especial, eu vou ter que chamar o Dr. Davi para fazê-lo, o seu pai. Pai, a alegria não é só porque vejo meu pai recebendo aqui o reconhecimento do doutorado, mas é também porque quando você vê aí os 50 anos de ministério, quase 7 décadas de vida, e é um reconhecimento tardio, como muitos de nós têm dito, e eu me calava sempre por ser filho, já é doutor faz tempo, faltava cabelo, e você se dispôs com coragem, nesse momento, então, se você virar, eu e o Dr. Mauro, que hoje preside o centro de pós-graduação, vamos colocar o cabelo para vocês que assistem. O cabelo, antigamente, era um capuz. Ainda tem esse formato, se eu colocá-lo como capuz. Isso eu ensino outra hora. Mas ele representa a cobertura de cabeça para aqueles que resolveram se dedicar ao estudo, às ciências e as letras. E ele representa esse status num grau máximo, quando acompanhado das faixas que são colocadas na toga genebrina, as 3 faixas de doutor. Esse capelo representa, então, o grau que o nosso irmão, agora doutor Vadislau, recebe do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, e nós o fazemos com grande alegria e satisfação. Que Deus o abençoe. MDiv em Novo Testamento, Carlos Eduardo Pereira de Souza. Passa aqui. A sua monografia foi E assim todo Israel será salvo, uma declaração sobre a salvação dos judeus nos tempos de Paulo. MDiv em Missões Urbanas, Eberson Gracino. A sua monografia foi sobre a escola confessional como instrumento missionário no contexto urbano. MDiv em Aconselhamento, Jorge Luiz Silva de Oliveira. A
sua monografia foi sobre o significado do medo na perspectiva do aconselhamento bíblico, uma alternativa ao pensamento de Sigmund Freud. Também MDiv em aconselhamento, José Aristides dos Santos Filho. A sua monografia foi sobre casamento e pacto, uma análise a partir do quadro de referência, criação, queda e redenção. MDiv em missões urbanas, Natsan Pinheiro Matias. Sua monografia foi sobre as novas tecnologias de comunicação e a sua aplicabilidade na missão urbana. MDiv em Teologia, Raimundo João Mendes Dessa. A sua monografia foi sobre o cisma presbiteriano de 1903 e suas repercussões na Igreja Presbiteriana de São Luís. Também MDiv em Teologia, Sérgio Tugio Ladeira Kitagawa. A sua monografia foi sobre o desenvolvimento da questão maçônica em O Estandarte, 1998 a 1903. Celso Jim Kawasaki. Especialização em estudos teológicos. Elias Antônio de Araújo. Especialização em teologia bíblica. Juliano Galvão. Klaus Juli. O Jui. Leonardo Francisco Mani. Especialização em teologia prática. Marcel Lopes Batista. Especialização em teologia bíblica. Sidney Lopes Sanches Júnior. Especialização em estudos teológicos. Tassiana Toneto Castelo Branco Trigo. Especialização em estudos teológicos. Tarzan Leão de Souza. Especialização em estudos teológicos. Tiago Rossi Marques. Especialização em estudos teológicos.
e Wagner de Jesus Ribeiro. Especialização em Teologia Bíblica. Nós estamos chegando ao fim da nossa cerimônia de pós-graduação. Esses são os alunos que estiveram presentes. Se você observar na lista, nós temos um número bem maior de alunos que estão oficialmente graduados junto com essa turma, principalmente alunos de EAD que moram em vários lugares do Brasil e outros que também moram longe e não puderam estar conosco. Mais uma vez a vocês, nosso parabéns, nossa alegria por vocês terem completado mais esse ponto, mais esse passo na sua carreira, na sua formação acadêmica para o serviço do Reino de Deus. Se esse serviço que vocês forem prestar não for ao Senhor, nós vamos ter uma tristeza no coração, porque nós trabalhamos para que vocês pudessem servir ao mesmo Senhor que servimos e que queremos continuar a servir. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração e depois nós teremos a saída pela ordem dos alunos e depois da nossa mesa, e ali ao fundo nós teremos então um coquetel, onde a gente vai poder gastar um tempo juntos, conversar e nos conhecer melhor um pouco durante esse período, principalmente nossos alunos de EAD, alguns que nós nunca vimos, é a primeira vez que nós os vimos, nós podemos vê-los. Queria convidar o Dr. Marcel, que nos dirigisse a Deus numa palavra de oração final. E Dr. Marcel vai orar, e eu queria pedir que o Dr. Marcel lembrasse nessa oração, o Andrew Jumper tem vivido vários momentos de transição. Nós tivemos a recente transição da diretoria, e agora nós estamos tendo a transição de uma pessoa que tem sido chave na nossa escola, que é a Sunamita, que está sendo transferida para um outro setor, junto com o Dr. Davi, e a recepção da Ana, que, na verdade, elas estão trocando de lugar, trocando de cadeira. Nós, então, queremos lembrar e mencionar isso como algo importante, algo significativo, agradecer Sunamita pelo trabalho, pelo empenho. Aliás, ela merece uma salva de palmas mesmo, por favor. Viu? Se você estiver procurando uma boa secretária, não procure a Sunamita, porque ela já tem trabalho, e nem a Ana, que virá substituir, porque ela também já tem trabalho, porque são excelentes servas, e nós nos alegramos pela vida delas. Então, Marcel, por favor, nos dirija a Deus, Senhor. Querido, nós te damos graças, Senhor, por este momento tão significativo, tão marcante, Senhor, não só para o Centro de Pós-Graduação, Andrew Jumper, como para o Mackenzie, como para a Igreja Presbiteriana do Brasil, também para a vida pessoal de cada uma destas pessoas, Senhor, que chamaste, que escolheste para que se aperfeiçoassem, se preparassem para os desafios do ministério, para os desafios do reino de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelas horas dedicadas, Senhor, até pelas privações eventualmente passadas, Senhor, do convívio familiar, no esforço de alcançarem, Senhor, a meta de conclusão dos seus cursos e de obtenção dos seus títulos, que são tão honrosos, Senhor, mas toda honra pertence a Ti, Pai querido. Nós queremos, Senhor, depositar diante de Ti, Senhor, honras e destaques que eventualmente tenham aqui sido percebidos, pois somente a Ti pertence a glória, Senhor. Nós te damos graças, portanto,
por todos os momentos deste ato, Senhor, que se encerra agora, e pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, se projetem, se prolonguem, Senhor, sobre cada vida, cada família, cada igreja, e sobre toda esta instituição querida, Senhor, pois Tu és o Senhor da igreja, és o Senhor também do Mackenzie, és o Senhor, da vida de cada um, de cada pessoa e de cada família, Senhor. Nós também queremos Te agradecer de modo especial por nossas secretárias, Sulamita e Ana, que têm servido, Senhor, com tanta eficiência, dedicação e zelo, Senhor, nas suas respectivas funções, e que agora, Senhor, trocam apenas de lugar, mas continuam servindo a Ti, Senhor, pois é a Ti que nós servimos em última instância, Senhor. Sejas Tu, Senhor, bondoso para com elas, Senhor, suas famílias, seus lares, e retribua, Senhor, que possas, Senhor, ver nessas vidas, Senhor, sempre a expressão de serviço, gratidão e fidelidade, e que sejam por isso retribuídas pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. A cada um de nós, Senhor, abençoa-nos neste momento e despede-nos em paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Coloquemos todos em pé. Os alunos vão sair no recepcional. Assim que nós sairmos pela porta, à direita tem uma escadaria. Eu queria convidar todos os alunos e os docentes devidamente togados para que nós tivéssemos uma foto oficial todos juntos desse momento especial para todos nós. Tá bom? O recepcional, por favor.